Agora, na Rádio Costa Azul, Dominique rumo aos 50. Olá, sejam bem-vindos a um novo programa aqui na Rádio Costa Azul. Começa hoje o Dominique rumo aos 50, esse programa que vai entrevistar aí pessoas que fizeram parte dessa história, a história dessa escola que faz parte da história da nossa cidade, né? O Colégio Dominique, onde eu estudei, tive a honra de ser aluno, e aqui então a gente vai entrevistar ex-alunos, ex-professores, pais de alunos e relembrar aí a trajetória dessa escola que está completando 50 anos de vida, viu? No ano de 2027, vou completar então meio século de vida do Colégio Dominique. A gente está agora no 47º ano letivo e você vai ter o prazer de acompanhar aqui, relembrar a história dessa escola junto comigo, junto com os nossos convidados. No programa de hoje a gente vai começar conversando com o professor Jorge Roberto, professor de matemática, que foi coordenador do Colégio Dominique, professor aí de tênis de mesa, coordenador de tantas atividades que a gente vai ter o prazer de conversar hoje. Seja bem-vindo, professor Jorge, uma honra para mim ter a oportunidade de te entrevistar. Eu que agradeço, a honra é toda minha. Em primeiro lugar, uma honra pelo colégio ter feito esse convite para eu ser o primeiro para iniciar esse belíssimo programa. E uma honra estar aqui, Henrico. Você que inclusive foi meu aluno, eu sempre que posso estou ouvindo a rádio e eu fico realmente muito feliz ao te ouvir e ver o sucesso do seu programa. Obrigado, Jorge. Eu fico, quando o Celcinho trouxe a ideia do programa, eu fiquei feliz porque eu entendi que era uma oportunidade de eu revisitar a minha história também, porque o Colégio Dominique fez parte da minha história. Eu estudei lá desde muito pequenininho, assim, tenho tantas lembranças, e poder reencontrar colegas, reencontrar professores, vai ser um prazer para mim. Eu tô animado por essa jornada de entrevistas que a gente vai fazer aí, relembrando essa história, então, que para quem não conhece, começou primeiro com a Proninha, né, no coração da Proninha, lá na casa dela ainda, com educação infantil, nessa primeira etapa. Então teve ali na sua casa o colégio de 78 até 88, né, e depois se mudou para onde eu comecei na escola, era aqui, pertinho da rádio, na Avenida Maria Alves. Ali são as minhas primeiras lembranças do Colégio Dominique. Você também começou nessa época, né, na etapa em que a escola estava aqui na Maria Alves. Isso, correto. Eu vim para o Colégio Dominique, aqui na Maria Alves, acredito que tenha sido em 94. Inicialmente como professor de matemática, depois acabei abraçando outras frentes, né? É uma alegria muito grande poder estar revivendo, relembrando essas histórias, porque a gente vê todo o carinho que a Proninha sempre teve com o colégio, que iniciou com uma escola muito pequena na sua casa, que inclusive era uma casa alugada. E na Rua Cunhambebe? Na Rua Cunhambebe, isso, correto. E acabou com o tempo se expandindo. Aqui na Maria Alves já era, apesar de não ter o prédio ser construído para isso, mas foram feitas várias adaptações e a escola ficou muito legal. Eu tenho muitas lembranças ali, né? Eu não devia ter perguntado para os meus pais, mas eu acho que 94 é mais ou menos o ano em que eu entrei na escola, porque eu comecei muito pequenininho, assim. A história que meus pais me contam é que eles foram para levar a minha irmã e ela ficou chorando, meio aquela coisa de criança no primeiro dia de aula. Era 2 anos mais velha que eu. Enquanto ela chorava na porta, eu fui entrando e acabei ficando, assim. Então, eu me lembro que na época a escola me recebeu até numa idade menor do que costumava receber alunos. Então eu comecei muito a minha vida ali nesse espaço ali na Maria Alves, e tenho muitas lembranças ali brincando, e do parquinho e do pátio, assim, né? São lembranças marcantes pra mim demais, assim, mais ou menos nessa época também. Com certeza. Mas era com fralda? Eu acho que eu tava tirando fralda. Eu acho que eu tava tirando a fralda, assim, porque entrei bem pequenininho mesmo, assim. E eu tenho muito essa lembrança da Proninha me recebendo na porta ali, as professoras, Pro Janete, Pro Cida, Pro Cidinha, Pro Gisela, professoras que até hoje eu vejo pela rua, vêm me cumprimentar, assim, e eu acho que eu vou chorar em algum momento dessa entrevista, porque são lembranças muito marcantes, assim, na minha vida, assim, ter estudado ali na Dominique, ter o carinho da Proninha, ter esse cuidado. E agora, conversando com os professores, eu vejo que era uma coisa que os professores também percebiam, né? O amor que a Proninha sempre cuidou disso tudo, né? Com certeza. E
É interessante que esse amor era para com todos, né? Você citou o nome de alguns professores que nós trabalhamos juntos e nós sentimos que nós, apesar de funcionários, nós fazíamos realmente parte de uma família. Não é, né? Porque eu continuo na Dominique, saí e voltei, mas é um ambiente muito agradável, bem familiar, muito gostoso. É interessante eu poder revisitar hoje, conversando com os professores de adulto para adulto, assim, e compreender de novo as impressões que a gente tinha, né? Porque do aluno pro professor, às vezes tem essa figura de meio semideus, o professor, né? Hoje a gente podendo enxergar que o mesmo carinho que a gente tem na escola, a mesma preocupação que tinha também os professores têm, isso é bonito de ver. Lembrei também a Pro Claudinha, foi minha professora, a gente chamava sempre com muito carinho, da mesma maneira que a Pro Aninha, a gente sempre chamou assim. Eu me lembro também daí da fase da mudança aqui do prédio da Maria Alves para o Jardim Carolina. Na verdade, eu me lembro já antes. A gente ia eventualmente até o Jardim Carolina porque já era ali a casa do Celção, da Proaninha, e às vezes a gente tinha atividades de Dia das Crianças, assim, então levavam a gente até lá e a gente passava o dia, assim, fazia piquenique. Eram lembranças que eu tenho ainda menorzinho, mas eu me lembro também da transição, assim, eu morava ali perto do Jardim Carolina e de acompanhar a obra e de vendo aquele espaço, assim, a escola sendo construída e a gente imagina, nossa, como é que vai ser quando estudar aqui, né? E realmente daí lá no Jardim Carolina ficou um espaço maravilhoso, assim, né? Construído, então, já pensado, planejado para isso, com um espaço aberto, as quadras, para as crianças brincarem, assim. Como é que foi daí para os professores essa migração daqui, do centro, depois lá para o Jardim Carolina? Você continuou também nesse período, né? Sim. Daqui na Maria Alves nós fomos para o Jardim Carolina e a felicidade foi gigantesca, né? Porque você imagina, uma escola que foi construída fazendo adaptações. Não que isso seja ruim, muitas escolas... É a realidade de muitas escolas funcionam dessa forma e funcionam bem. Agora, você tem a oportunidade de sair de uma escola que sofreu algumas adaptações para depois planejar desde ser uma o escola princípio, planejada, né? Salas de aula, quadras, espaço para educação infantil, espaço de quadras, área verde. Foi maravilhoso. Então a gente consegue trabalhar num ambiente, além de familiar, num ambiente adequado, próprio para isso. E que deu espaço para ampliar muita coisa do que eu acredito que já tinha de sonhos no coração da Pronim, mas que com esse espaço maior deu para executar das atividades extracurriculares, chamemos assim, que é uma coisa que você sempre teve muito envolvido, né? Eu lembro muito de você coordenando o xadrez, o tênis de mesa, isso foi também uma paixão sua desde o começo? Sim, que veio de encontro à paixão da Proninha, que sempre foi tentar oferecer uma educação integral, completa. Só com as aulas da grade curricular é possível? Mas se a gente puder complementar com outras atividades, com certeza vai ser muito melhor para a educação dos alunos. E veio de encontro para o que eu gosto, né? Uhum. Então eu tive oportunidade com essas atividades extracurriculares de estar proporcionando dentro da minha área, ciência de matemática, na parte de esportes, que é o tênis de mesa e xadrez, como também tenha outros esportes envolvidos nisso. Parte de música que você participou, sim, teatro. Eu me lembro lá, fiz aulas de violino, eu sinto o cheiro ainda do aro passando assim, né? Eu tinha um cheiro de fita crepe, assim. Eu fiz violino, fiz aula de teatro, o tênis de mesa eu fiz um período mais curto, fazia as aulas de xadrez, sim, com você, participava das atividades dos Jogos da Pátria, do desfile do aniversário da cidade, então todas essas atividades, para além, claro, de acrescentarem na experiência do aluno enquanto aprendizado, essa experiência de socialização, assim, também era muito marcante, né? São lembranças que eu tenho muito grande, de ir no contraturno da escola, assim, né? Dos Jogos da Pátria, você falou, então, dos outros esportes também, uma coisa que era, assim, a gente ficava muito ansioso em participar, muito feliz de participar, e eu lembro muito da sua coordenação, assim, lembro de você, sim, na beira da quadra, lá no Tubão, eu joguei vôlei, joguei queimada nos Jogos da Pátria, lembro de você lá, torcendo, encorajando, passando nas salas de aula, convidando os alunos, como sim, é que era promover esse engajamento dos alunos nos Jogos da Pátria, por exemplo? Nossa, era uma alegria. Quando eu fazia isso, eu ficava muito motivado mesmo. E era muito legal, porque a nossa escola era uma escola, em termos de número de alunos, pequena.
Porque nos Jogos da Pátria eram todas as escolas Sim, da cidade, as públicas, as particulares, né? Seria até legal esclarecer para os ouvintes que não sabem disso, que eram jogos que movimentavam a cidade inteira. Na nossa cabeça de criança era quase a Olimpíada, assim, era uma coisa enorme. Era uma mini Olimpíada, que movimentava tudo. Era uma semana que não tinha aula nenhuma, era só atividades. E era uma competição muito saudável. As escolas vinham todas engajadas, era muito legal. E a nossa escola, como não era muito pequena, a gente tinha que ter um engajamento maior. Então, cada aluno às vezes tinha que participar de várias modalidades, né? E, inclusive, eu fico muito feliz de lembrar dos Jogos da Semana da Pátria, que o nosso colégio foi, durante 5 anos consecutivos, campeão geral. Com um número pequeno de alunos, nós conseguimos ficar na frente de grandes escolas grandes, como Idalina, Deolindo, enfim. Mas por que disso, Henrico? Porque todos ficavam engajados, todos tinham aquela vontade de estar participando, de fazer parte dessa família mesmo. É claro que tinha um incentivo, né? Às vezes ganhava um pontinho. Um pontinho na média. Eu, como ex-aluno, confesso que o pontinho da média engajava, mas na verdade, às vezes era só a faísca, né? Pra gente, depois que ia, ficava apaixonado. Eu me lembro da gente ir no Tubão e a gente ia nas quadras, conhecia outras escolas, porque tinham jogos que eram nas quadras de outras escolas, como um intercâmbio, assim, era muito interessante, assim, eu adorava. Os Jogos da Semana da Pátria traz muitas recordações. Eu me lembro que tinha competição, logo que eu vim para Ubatuba, que eu mudei para cá em 92, já havia esses jogos escolares. E eles, para os alunos que não tinham tanta afinidade com esportes coletivos e coisas do tipo, eles tinham uma competição que era de redação. Daí, com a minha entrada e com sugestão do nosso colégio, nós implantamos nos jogos escolares xadrez e damas, exatamente para aqueles alunos que tinham mais aptidão, digamos assim, intelectuais. Sim. E o engajamento foi muito bom, foi bem aceito. Uma pena que hoje em dia não está tendo mais esses jogos, acabou se perdendo no tempo. Né? Era muito interessante mesmo, porque era concentrado, assim, depois eu me lembro que continuou um período, mas era mais espalhado, isso da Semana da Pátria, ficava ali um burburinho enorme, né? Você falou do xadrez, eu me lembro também de ser seu aluno do xadrez, aprendi a jogar xadrez com você até hoje, inclusive na cabeceira da minha cama tem um tabuleiro de xadrez, faz tempo que eu não jogo, mas aprendi com você, e eu me lembro que a gente ganhava também pontos em matemática, se a gente ranqueava bem no xadrez, né? Isso vem de uma compreensão sua e da escola já de que as atividades extracurriculares, na verdade, traziam conhecimentos que eram aplicados nas matérias regulares também, né? É claro que a gente aprendia matemática jogando xadrez. Como é que era essa visão de, não, vamos colocar outras atividades, não é só para preencher o tempo do aluno, é porque isso vai também enriquecer o aprendizado regular, né? Com certeza. E com relação às notas, falando especificamente do xadrez, é comprovado cientificamente que o xadrez ajuda não só na matemática, ajuda na interpretação de texto, na concentração, disciplina, e com isso acaba ajudando em todas as matérias. Em muitos países, é que no Brasil nós estamos um pouco atrás ainda, tem muitos países que o xadrez faz parte da grade curricular, e tem nota para isso. Como aqui nós não tínhamos essa oportunidade, a gente dava uma complementada para as aulas de matemática com algum ponto. Eu não me lembro exatamente como que era feito, mas ganhava ponto. Que tinha o ranking e daí se pontuava em certa altura, tinha ali não era um ponto que ia salvar, né? Não sabia nada de matemática, mas ajudava e era um incentivo, assim. Eu me lembro, inclusive, que tinham alunos que na aula regular ali tinham mais dificuldade, mas iam super bem no xadrez e foram pegando gosto ali pela matemática, pela matéria. Isso foi acontecendo mesmo, assim, né? Porque a pessoa vai descobrindo outras habilidades, outras aptidões, né? Da mesma forma com os esportes, com o tênis de mesa também, que você coordenou há muito tempo, né? Isso é válido para todas as outras atividades extracurriculares. Todas elas acabam ajudando no contexto geral. Ajuda nas disciplinas da grade curricular comum. É muito bom ter essas atividades. E posso fazer um outro comentário sobre isso? A ideia inicial do colégio colocar essas atividades extracurriculares, como eu já havia dito, é de ajudar na formação dos alunos, né, para que eles possam ter uma formação integral, uma formação completa. Isso desde o início foi um sonho da Proaninha, um sonho do Celcinho em ter essas atividades. Hoje, mais do que nunca,
além de todos esses objetivos, eu ainda gostaria de reforçar a importância dos pais incentivarem que as crianças participem dessas atividades. Não só no Colégio Dominique, mas o Colégio Dominique já oferece isso gratuitamente. Sim. Então, senhores pais, façam os seus alunos, os seus filhos participarem. E para ficar um pouquinho mais distante do celular. Celular é uma ferramenta fabulosa, magnífica, mas infelizmente muitas crianças, jovens, adolescentes e adultos mesmo, né? Estão exagerando. Parece que está desequilibrado o negócio, né? Poder trazer essas outras atividades. Eu me lembrei também da fanfarra da Dominique. Nossa, fanfarra. Que brilhava muito nos desfiles do aniversário da cidade também. Isso tudo a gente via muito o carinho da Proninha, né? Ela cuidando dos detalhes, dos uniformes, das fantasias. A fanfarra fala aí do desfile. No desfile da cidade. Então, eu me lembro de desfilar sempre. Tinha, eu menorzinho ia dentro da carretinha, que eu lembro que a Proninha pessoalmente decorava, ia o Celção lá na frente, e depois ia desfilando. E eu me lembro que cada ano era uma fantasia mais bonita que a outra. A gente ia na Noeli, a costureira tirava as medidas, fazia lá. Eu lembro que eu não ficava sem dormir na véspera, assim, preocupado. Então, desfilei fantasiado de leão, de montador, né? O ano que era Olimpíadas eram os esportes olímpicos. Eu era de hipista, enfim, de um monte de coisa assim. E tem todas essas fotos, essas lembranças. Aliás, um pedido do Colégio Dominique para a comemoração aí dos 50 anos. Vocês pais, ex-alunos que tenham fotografias, trabalhinhos das crianças guardados também. O colégio quer reunir isso tudo. Se você tiver também, separa isso lá, entre em contato com o Colégio Dominique para a gente fazer aí esse apanhado aí de trabalhos, de memória e de relembrar tudo isso nessa história, né? Jorge, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou, né? Não era em Ubatuba, veio para cá, começou a estudar, a dar aulas no Colégio Dominique, matemática, depois foi ampliando, se tornou coordenador. Qual que foi a importância para você como professor de encontrar um colégio que abraçasse essas ideias que você já falou, que você mesmo tinha, do extracurricular, do lúdico, da feira de matemática, então daquilo que às vezes o aluno fala, é chato porque não teve uma oportunidade de alguém trazer essa ludicidade na hora de aprender, né? Juntar isso que você já tinha como vontade com um colégio que te propiciasse isso. Qual que foi essa importância para você? Nossa, uma alegria imensa, porque muitas vezes nós temos ideias, nós enquanto funcionários temos ideias e às vezes a gente não consegue colocar em prática. E o Colégio Dominique compra. Se a gente for um bom vendedor, eles compram as ideias. É lógico que você tem que apresentar uma boa ideia. Então você provando para eles que a ideia é legal, vai ser boa para os alunos, eles compram essa ideia. E isso foi muito gratificante. Eu particularmente, eu cheguei a fazer um pequeno curso com o professor Ernesto Rosa Neto, que foi discípulo do Malba Tarran. Malba Tarran que escreveu o famoso livro. Eu me lembro muito de você falando desse livro nas aulas do Malba Então, Tarran. como eu fui aluno do professor Ernesto Rosa Neto, que foi discípulo do Malba Tarran, que sempre incentivaram atividades lúdicas, e a matemática, se a gente quiser, ela fica agradável. Sim, porque ela é desafiadora, né? Então eu sempre tive essas vontades de colocar essas coisas em prática, e no colégio eu consegui. Então, quando eu, por exemplo, consegui implantar a feira de matemática, nossa, foi uma alegria. Os alunos com certeza de imediato acharam meio estranho, mas todos participaram e foi um sucesso a feira, uma coisa bem diferente. E a oportunidade de eu estar implantando também as outras atividades que eu gosto muito, que é o tênis de mesa e o xadrez, só me deixou assim colocar em prática as minhas ideias. Então foi muito agradável. Muito bom. Jorge, eu quero te agradecer, em primeiro lugar, pela entrevista, por ter estado aqui, mas também pela sua importância na minha formação, como meu professor, coordenador, a importância que o Colégio Dominique tem para mim, na minha história. E para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Você foi escolhido para estar aqui, abrindo as nossas entrevistas, porque você faz parte da história do Colégio Dominique, né? Eu queria saber, então, se você pudesse resumir, para a gente terminar, a importância que o Colégio Dominique tem na sua história. Olha, foi um aprendizado muito grande, porque eu vim para cá, eu estou com 61, eu vim para cá com 30 anos de idade. Estava naquela fase de amadurecimento mesmo, né? Às vezes a gente pensa que a gente amadurece com 20 anos, assim, não é verdade. No meu entender, varia de pessoa para pessoa, mas às vezes demora um pouco mais. Mas foi um período que eu estava amadurecendo, inclusive como pessoa, como professor. E trabalhar no colégio, a recepção que eu tive lá, a confiança, o respeito
Só o fato de eu estar aqui hoje, por exemplo, abrindo esse programa, nossa, é uma felicidade imensa mesmo. E que me ajudou muito na minha formação como pessoa, como gente, como profissional. Muito obrigado, Jorge. Então, tenho certeza que esse testemunho seu é o mesmo de muitas pessoas, a importância que esse colégio teve na nossa história, que tem para a nossa cidade, caminhando aí rumo aos 50 anos e que venham muitos mais. Proaninha caminhando rumo aos 80 aí, essa pessoa tão importante na formação de todos nós. E é isso, aqui no Dominique rumo aos 50 a gente vai ter a oportunidade de relembrar muitas histórias, de conversar com muita gente boa, de continuar então falando sobre os 50 anos que se aproximam do Colégio Dominique. Você pode acompanhar também no YouTube, no Instagram do Colégio Dominique os melhores momentos dessa entrevista e continue ligado até a próxima edição do Dominique rumo aos 50. Você ouviu Dominique rumo aos 50.